E aí, pessoal, chegou a hora, acho que, de falar um pouquinho a respeito do ano de 1997, que eu acho que foi um ano crucial aí para minha relação, não só com a música alternativa, mas também com o cenário alternativo. Como eu falei no vídeo anterior, foi o ano ali em que eu e mais alguns colegas, a gente começou a pensar em abrir uma casa noturna, né? Uma casa noturna alternativa, obviamente. Que foi Umbral, que foi um vídeo que eu já fiz. Mas enfim, o que 97 tem de tão especial além disso? Além de ser esse ano em que a gente decidiu dar um passo além ali e se comprometer um pouco mais com o que era aquela cena, aquele ambiente alternativo de São Paulo ali. 97 começa com eu já com uma vida estabelecida de discotecagem, já estava tocando bastante, eu participava de alguns projetos ali também culturais, né, na Noite Alternativa de São Paulo. Alternativa, sempre quando eu digo aqui, voltada ali pro meio gótico, dark, enfim. Então participava ali de sarau, participava de mostra cultural, de evento, enfim, né, de todas as coisas que estavam rolando ali naquela época, daquela efervescência. E isso me fez ter uma relação muito próxima com o Maurício, que é um cara que eu já citei, que era o dono do antigo DD, né, que tinha sido o Madame Satã muitos anos antes, depois o Morcegovia, depois que o Luiz, que era o sócio, tinha morrido, ele tinha se tornado o DD, então o Maurício, que era sócio do Luiz, ficou ali tomando conta das coisas. Essa relação de proximidade, né, trouxe muita confiança entre a gente ali. E um diferencial que eu tinha, à época, também acho que eu já comentei, é que eu já falava razoavelmente bem inglês, né? Em 97, o Luiz, ele e algumas lojas, como por exemplo a Soul Shadow ou a Lullaby, eles fizeram um esforço para trazer uma banda francesa para o Brasil. Essa banda era o Opéra Multistyle, Ópera Multistyle aqui no Brasil a gente chama, né? Que é uma banda muito clássica das pistas alternativas aí, e que tem grandes sucessos, tem Massabielle, Catedral, né? São músicas que tocam muito na noite, acho que acredito que até hoje, para falar a verdade para vocês. Né? Esse ano de 2023 eles vieram para o Brasil de novo, fizeram um show e eu consegui revê-los, né? Mas deixa eu contar um pouquinho o que aconteceu em 97. Em 97, então, houve esse esforço, né, do DD, que era a balada alternativa principal de São Paulo, e de um pool de lojas ali de música alternativa e que conseguiram trazer essa banda para o Brasil, né? Isso foi ali em outubro, meados de outubro talvez, de 1997. E numa noite de domingo que eu estava tocando, era um pouco antes disso, devia ser final de setembro, meados de setembro, o Maurício perguntou para mim se eu queria ciceronear o pessoal em São Paulo, se eu queria fazer companhia para eles, enfim, aqui, mostrar a cidade, enfim, trazer um pouquinho mais de familiaridade para essa banda, que era a primeira vez que eles vinham para o Brasil. E, cara, eu topei, né? Acho que foi um negócio que eu fiz desde buscá-los no aeroporto até acompanhá-los aqui na cidade e passeamos em ponto turístico, enfim. Fiz menos essa parte turística e fiz mais a parte de acompanhá-los ali no aeroporto. Fiz um pouquinho da parte turística também, mostrar uma coisa ou outra para eles. Mas mais no que dizia respeito ao show em si. Então, esse show foi na Bela Vista, ali no Teatro Mars, e toda essa parte desse trâmite de ir buscar eles eles ficaram na casa do Maurício, né, que é ali no centro de São Paulo. Era, né, pelo menos. E toda essa parte de buscá-los, levá-los, eu fazia tudo isso sempre com eles ali. Dessa relação com o pessoal da banda, e aí eu tava falando à época, né, do Frank Lopes, tô falando da Catherine Marie, que é a esposa do Frank, do Patrick Robin, né, que é o irmão do Frank, tinha o Eric Mirillier também, que era o baixista, e tinha a Karine Grieg, que não é do Opera Multistyle, mas ela era, não sei se ainda é, uma das vocalistas de uma outra banda francesa chamada Collection d'Arnel Andrea, né? Collection d'Arnel Andrea, aqui que a gente fala. E ela veio acompanhando eles, fazendo um feat aí nesses dois shows que ocorreram em outubro de 97. Foi meu primeiro contato com artistas internacionais, assim, eu nunca tinha tido contato com pessoal de banda estrangeira, já tinha tido contato aqui no Brasil com alguns artistas na época que eu era assistente de comunicação do Instituto Ayrton Senna,
Então, Caetano Veloso foi um cara que eu conheci, Gilberto Gil foi um cara que eu conheci, né? Mas de banda alternativa internacional era a primeira vez que eu conhecia alguém pessoalmente, né? E essa relação, que foi uma relação muito simpática ali no começo, acabou virando uma relação de amizade, né? E nesse mesmo ano de 97, eu tinha mais para o final do ano, mais para dezembro, programado uma viagem que era um misto de viagem de estudo com viagem de lazer, né? E o meu principal ponto ali dessa viagem era a França, né? Eu tinha conseguido até um incentivo ali da faculdade para eu poder fazer esse estudo fora. Eu fiz faculdade de História, né? Me especializei em Arqueologia do Mediterrâneo e essa parte de arqueologia era cultura material, né? De reminiscências da religião celta, da antiga religião celta, no catolicismo primordial ali, né? Então, aquela parte do norte da França, centro da França, sempre foram muito interessantes para estudar esse tema. Mas vamos lá, isso aí é universitário, não tem nada a ver com música. Passado o show, como eu falei, a gente desenvolve uma relação de amizade aí com o pessoal do Opéra e vem a viagem aí ao fim do ano, né? Eu fui viajar em dezembro, comecinho de dezembro, fiquei até o final de dezembro na França primeiro e depois fazendo um mochilão pela Europa ali. Uma das coisas mais legais que aconteceu foi que, enquanto eu estava na França, depois que eu me desvencilhei ali das coisas que precisavam ser feitas, eu estava acompanhado, estava com duas amigas, uma era uma ex-namorada e outra era uma amiga, e a gente foi para Bourges, né? Bourges é uma cidade que é Bourges, né? É uma cidade no centro da França. Se você olhar o mapa da França, ela é uma cidade que fica bem no centro mesmo, né? Ali na região de Sancerre, uma região vinícola muito famosa, né? Próxima também a Lourdes, né? Que é o lugar onde teve a aparição da Nossa Senhora de Lourdes ali. Perdão, Nevers, eu falei errado, não é Lourdes não. Nevers é onde está uma das crianças mumificadas, uma das crianças que viu Nossa Senhora de Lourdes, está mumificada ali e tem um santuário muito famoso. E a gente desci para Bourges para encontrar o pessoal da banda, né? Fiquei num albergue lá próximo à catedral emblemática aí da música que eles são muito conhecidos por ter feito. E o Patrick foi lá me visitar, depois ele me levou na casa do Frank e da Caterine, eu conheci um monte de gente lá, foi muito legal, né? E essa proximidade, essa familiaridade, elas me trouxeram ali uma inspiração e um sentimento de importância e relevância que eu trago até hoje, para falar a verdade, né? E foi fantástico, acho que no momento quando eu chegar ali para falar para vocês a respeito do Opéra Multistile, vocês vão perceber que não é uma relação meramente de gosto, que eles são excelentes, tá? Antes de mais nada, eles são uma banda muito, muito importante. E no cenário ali de dark, synth pop francês, mas eu tenho uma relação emocional com eles, assim, são caras que eu gosto demais, né? Eu não sei se eu consigo colocar foto depois no vídeo, mas esse ano, quando eles vieram para o Brasil, eu fiz questão, seria a terceira vez que eles vieram lá em 97, depois eles vieram acho que em 2010, 2012, esse eu não fui, né? Eu não pude comparecer no show, e aí esse ano eu finalmente consegui revê-los, né? E foi muito legal perceber como eles se lembram de mim com carinho, e a gente conversou ali por alguns poucos minutos, mas foi uma coisa muito especial. Então, da mesma forma que eu tinha feito um outro vídeo ali de tributo para um cara que me ensinou a discotecar, que foi o Tony, eu deixo aqui também a minha reverência a essa banda francesa, Opéra Multistile, que foi uma referência fundamental para mim, né? Pela gentileza, pela amizade, né? Que apesar da distância, eu acho que o carinho ficou intacto e esse ano eu provei disso, na verdade, né? De um encontro muito, muito legal. Fora que as canções, enfim, as músicas deles são muito próprias de um período bastante específico, que foi esse período onde eu estava totalmente imerso ali na cultura alternativa, né? Então eles são um pouco a minha trilha sonora, né? O que eu trouxe de melhor ali dessa época que foi tão importante.
Então fica mais esse pedacinho, essa curiosidade sobre o ano de 1997, que não só foi o ano quando eu decidi com os companheiros ali que a gente teria uma casa noturna, mas também foi o ano que eu acho que eu me entreguei de uma forma muito sincera a essa questão da cultura alternativa, né? E desde lá eu acho que eu nunca mais mudei esse sentimento de gratidão, esse sentimento de entendimento de que eu pertenço a uma coisa que faz sentido e é uma coisa que não é todo mundo que conhece, né? Então até por isso eu tenho e criei esse canal para poder dividir um pouco dessa experiência com vocês.